bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Thalita Galvão. Então, como mencionado aí no grupo do Telegram, agora vocês verão uma explicação sobre esse gênero textual, o conto. Então, o que vocês verão a seguir? Explicação sobre as características gerais, a estrutura e os elementos que tem que conter num texto para que ele se caracterize como sendo desse gênero, o conto. Beleza? Então, vocês verão também tipos e alguns exemplos de grandes contistas brasileiros que se destacaram aí escrevendo esse tipo de gênero. Não estranhe que eu estarei com outra roupa, num outro cenário, nas imagens a seguir. É que são trechos de um vídeo que eu fiz para uma outra turma de uma outra escola o ano passado, tá? Então, eu peguei agora só a parte que eu explico mesmo o conteúdo e estou colocando aqui para vocês. Então, espero que vocês gostem, que os ajude a fazer as atividades a seguir. Bem, o conto é um gênero textual narrativo, breve e em prosa, ou seja, não é escrito em versos como os poemas. Então, o texto em prosa é aquele texto que tem a linha corrida, né? Vai do começo ao fim da linha ali da página, ok? E ele é mais curto do que uma novela, do que um romance. Por se tratar de um texto narrativo, então ele vai envolver personagens, ele vai envolver enredo, tempo e espaço. Os maiores contistas brasileiros são Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, o Monteiro Lobato, né, autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, fez vários contos, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Fernando Veríssimo e o Dalto Trevisan. Então, dentro da coletânea de textos, que eu deixei disponibilizado lá no Classroom, há vários contos de autoria desses contistas brasileiros que eu acabei de citar. Já a estrutura do conto, ela é mais fechada e mais objetiva, porque esse tipo de texto é formado apenas por uma história e um conflito. Então, nós podemos dizer que ela está dividida em 3 partes, a estrutura: introdução, desenvolvimento e clímax. O que nós temos na introdução? Na introdução, a apresentação dos personagens, do espaço, do enredo e do tempo. Ou seja, na introdução, a apresentação da ação que será desenvolvida ao longo do texto. Já o desenvolvimento é formado em grande parte pelo diálogo entre os personagens, quando há esse diálogo, óbvio. Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação, que foi apresentada lá na introdução. O clímax é o encerramento da narrativa com um desfecho surpreendente. Há outros autores que preferem dividir a estrutura do texto como introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Mas o clímax, que é esse momento que vai acontecer algo surpreendente, que fica todo mundo ali esperando, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Então, ele é uma transição entre o desenvolvimento e o desfecho. Então, para alguns autores é uma parte, é uma divisão à parte, para outros o clímax está dentro do desfecho, ou o clímax e o desfecho, eles se misturam. Então, eu acho que dependendo do conto é que a gente consegue ver nitidamente essas separações. Quando são apresentados as estruturas, né, do conto, é uma forma de tentar organizar o entendimento dessa narrativa. Agora, os elementos. Então, como já estudado anteriormente, os textos narrativos, né, de tipologia narrativa, eles vão apresentar o enredo, que é a história que será contada, o espaço, o tempo e os personagens. Então, esses são os elementos da narrativa, seja um conto ou um outro gênero que se encaixe dentro dessa tipologia textual. Então, vamos relembrar. O espaço é o local onde se passam as ações dos personagens. Ou seja, é onde será desenvolvida a narrativa. Pode ser numa casa, num parque, num escritório, numa sala de aula, num ambiente específico. Por se tratar de narrativas breves, os contos normalmente apresentam, então, espaços reduzidos. Então, vai se passar só na cozinha, só no quarto, só numa rua, enfim, espaços reduzidos. Já o tempo designa o tempo em que se passa a narrativa. E pode ser 2 tipos de tempo, o tempo cronológico ou o tempo psicológico. Há o foco narrativo, que trata-se do narrador, podendo ser classificado em narrador-personagem, narrador-observador ou narrador onisciente. O narrador-personagem
significa que um dos personagens que são apresentados ali naquela narrativa é o próprio narrador. Então ele vai contar a história a partir da visão dele, do ponto de vista dele. O narrador observador, ele só observa a ação, mas ele não participa dessas ações. Então ele não é um dos personagens. Já o narrador onisciente, ele conhece todos os personagens, conhece toda a história, sabe até o que os personagens estão pensando. Normalmente, os contos são narrados em terceira pessoa. Quando é narrado em primeira pessoa, é porque trata-se de um narrador personagem. Então, o narrador é um dos personagens que faz parte ali das ações expressas na narrativa. Daí, quem são os personagens? São os participantes da história. E daí eles podem ser classificados dependendo do foco da narrativa. Como que eles podem ser classificados? Em personagens primários ou personagens secundários. Sempre lembrando que por se tratar de uma narrativa curta, o conto sempre tem poucos personagens. Às vezes ele pode citar o nome de vários personagens, mas ele não vai especificar, entrar a fundo, falar sobre as características de todos os personagens. Ele só cita o nome, mas ele não aprofunda mais que isso. O diálogo também é um elemento da narrativa, né, do conto. Ele é um elemento essencial do conto, já que uma das coisas que caracteriza esse gênero é a presença de diálogos entre os personagens. Então, os diálogos caracterizam a base bem expressiva do gênero conto. Por quê? Porque são os diálogos que vão desenvolver a trama, os conflitos. Então, os diálogos do conto são normalmente formados por uma linguagem mais objetiva e com metáforas simples. O epílogo, que é outro elemento do conto, corresponde ao clímax da narrativa. E o clímax, ele é determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático de uma ação. Sobre os tipos de conto, há vários tipos de contos. Então, os tipos de contos, eles vão ser determinados de acordo com a temática que é explorada naquele texto. Então, como eu disse, há diversos tipos de contos, e entre eles os que se destacam são contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos e os contos de fadas, né, que são muito famosos. Os contos de fada também podem ser chamados de contos maravilhosos. São narrativas curtas que possuem um elemento maravilhoso na sua composição, ou seja, algo mágico ou sobrenatural. Não existem explicações para as ações sobrenaturais que ocorrem na narrativa. Tanto os personagens, quanto o narrador, quanto também os leitores, eles não se surpreendem com essas ações sobrenaturais que ocorrem ao longo do texto, porque já se espera isso, né? Então, os leitores não ficam impressionados, nem os próprios personagens, nem o narrador. As personagens, os lugares e os tempos são determinados historicamente, que fica claro pelo início do texto, como era uma vez. Então, apenas por isso a gente já sabe que a origem é medieval, é um período aproximado em que a maioria das histórias ocorrem. E nesse tipo de conto, as pessoas, os leitores, eles esperam um final feliz e uma moral da história, que é o que costuma acontecer. Já o conto de terror, ele é um subgênero mais moderno do conto de fadas. Porque nos contos de terror, incluem-se histórias que também acontecem, coisas sobrenaturais, só que agora sem aquele ar de naturalidade. Então, se lá nos contos de fadas, os personagens, o narrador, os leitores, eles não se impressionam com as coisas sobrenaturais que acontecem, agora nos contos de terror as pessoas se impressionam. Nesse tipo de conto, há personagens lendários, como vampiros, lobisomens, os zumbis, né, os mortos-vivos e etc. Então aqui a gente já vê uma diferença na percepção dos personagens diante dos fatos sobrenaturais, e até o leitor fica assustado com a história. E nem sempre a narrativa acaba com um final feliz, ao contrário lá dos contos de fada. Já os contos fantásticos são narrativas curtas, que levam um elemento absurdo a cenários e personagens do próprio cotidiano. São personagens comuns, levando uma vida comum, até que algo absurdo acontece, algo que não poderia acontecer na realidade.
Então, é justamente essa proximidade com a realidade, inicialmente, que depois causa um estranhamento no leitor. Então, o leitor ele fica ali buscando uma explicação por que aquilo aconteceu, até pensando, será que foi um sonho do personagem? Isso realmente não está acontecendo na realidade dele ali dentro da história? Só que também ele não fica com medo igual acontece nos contos de terror. Então, os contos de terror, eles são feitos para dar mais medo do que os contos fantásticos. Então, em resumo, o conto é uma narrativa curta, concisa, objetiva, contendo só um conflito, uma única ação, com um espaço geralmente limitado a um só ambiente e uma unidade de tempo e um número restrito de personagens. Geralmente é um relato intencionalmente falso, né, uma mentira, uma história criada, e ela tem origem nos discursos orais, né, de épocas passadas. E aí, gente, gostaram da explicação? Entenderam? Relembraram o que é conto? Espero que sim. Então, acho que agora vocês estão mais preparados para fazer as atividades a seguir, né? Então, fiquem comigo lá no Telegram. Bora voltar para a aula? Beijo grande e até o próximo vídeo.